Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, boa noite. Meu nome é Tiago Durão. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, que vai ao ar de terça a sexta-feira, sempre aqui na TV Sim, também de forma simultânea na rádio Sim FM 106.1, no YouTube. Lembrando que no dia seguinte, ou seja, na sexta-feira, tem a reprise de 6 às 7 da manhã e no domingo a partir das 15 horas. Só que hoje é o programa Bate-Papo das 6, Quinta da Lei. É o dia de falar de direito de forma descomplicada, para você e sua família ficarem muito bem informados, sempre com mensagens, colocando as leis de forma tranquila, para que todos possam entender. E qualquer dúvida, tem o nosso telefone, pode mandar as perguntas. O convidado já me perguntou, Tiago, e aí, mandam mesmo as perguntas? Mandam sim, todo o programa, a população interage com a gente, hoje não vai ser diferente. Então o telefone é 99622-4547. Só que antes de começar e apresentar aqui o ilustríssimo convidado, é a fera do direito previdenciário, nós vamos mostrar a BR. Cadê a produção, a imagem? Olha lá, a BR tranquila, né, sem muito trânsito. O quintou ainda não começou. Será que é mais tarde? Eu não sei. Mas indo para Vitória está de boa, olha lá. Bem tranquilo mesmo. Indo para Conceição da Barra e Guriri, aí já tem um pouquinho mais de movimento. Então, talvez depois do programa a gente vê, né? Você vai para Vitória, você vai para Conceição da Barra e Guriri. Se tiver mais movimentado, mais ou menos. É isso aí. Mas Linhares sempre linda demais, é isso que importa. Produção, abra a tela aqui. Eu estou igual o Bernardo, professor Bernardo, estou lembrando que professor Bernardo que gosta de produção, abra a tela. Inclusive, um abraço, viu, professor? Estamos com saudade de você aqui no programa. Aqui ao nosso lado, agradecer por ter aceitado o nosso convite, doutor José Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estamos aí, né? Vamos bater esse papo aí hoje, tirar as dúvidas. Isso aí, isso eu tenho certeza, que você é o cara do previdenciário. E aí, obrigado. Ao lado, a apresentadora, a doutora Amanda, minha querida amiga. Prazer estar com você mais uma quinta-feira. Muito obrigada. Você fez muita falta no programa passado, viu? E você arrebentou. E muito obrigada, doutor, por ter aceitado o nosso convite, viu? Tô até nervosa aqui de estar do lado de uma fera dessa. E é bom até falar sobre isso, sabe por quê? População, vocês têm que entender que nós estamos hoje ao lado aqui, como convidado, uma referência na área. Eu e a Amanda fizemos várias ligações para trazer profissionais aqui de direito previdenciário e todos eles são muito bons que nós ligamos. Mas foi unânime. Doutor José Lucas, pode chamar que o homem sabe mesmo. Obrigado. Então, um prazer tê-lo mesmo aqui conosco. Satisfação é minha. E eu queria começar só com uma dúvida, assim, que é muito recorrente, que eu vejo as pessoas falando como se fosse tudo a mesma coisa. Hoje o tema é INSS. Né, as regras, as mudanças das regras, a gente vai falar de aposentado, de pessoa que está na ativa, mas INSS e Previdência Social é tudo igual? Ou tem qual é a diferença daí? Não, o INSS, a Previdência, ela é um todo, entendeu? A Previdência é um todo. INSS é um instituto que regulamenta o regime geral da Previdência Social. Entendeu?
Então, assim, não é a mesma coisa. Na verdade, o Instituto, ele administra o regime geral da Previdência Social. Entendo. Tá entendido. Então, assim, a gente trata como se fosse a mesma coisa, mas tem uma diferença, mas que na prática... Na prática não influencia. Tá tudo igual, né? Doutor Amanda, fala um pouquinho da importância da Previdência Social, né, para todo mundo. Então, vamos lá. A Previdência Social é um dos direitos garantidos pela Seguridade Social e regulamentados pela Constituição Federal. Ela é que garante que o cidadão ele não fique desamparado, principalmente quando acontecem diversos eventos que possam gerar essa necessidade, como no caso do auxílio-doença ou acidente, e também no futuro, como a gente vai tratar bastante aqui, que é sobre a aposentadoria. Então, né, todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, têm que ficar ligados, porque assim... A gente sabe que é um pouco custoso, né? Tem aquele desconto no salário, quem é autônomo que vai pagar, a guia não é tão baixa, vale a pena, mas você está assegurado, né, doutor? Com certeza. É isso aí. E aí, a questão da Previdência, a partir de 13 de novembro de 2019, ocorreram aí várias mudanças, né? Porque hoje eu penso assim, que a gente deve tratar dessas questões que as pessoas elas têm muitas dúvidas referentes a essas mudanças. As mudanças foram em 2019. Em 13 de também, junho, né? de 2019, que é a emenda constitucional número 103, que houve que o pessoal chama da reforma da Previdência. Então isso que passava todo dia na televisão. Isso, é isso aí. E que ocorre várias dúvidas. Entendeu? Assim, então, eu acho assim, a gente deve tentar passar e explicar ao máximo essas mudanças, o que ocorreu. Quais foram as mudanças mais importantes então, dessa emenda? Foi uma emenda constitucional, né? Isso. Assim, a maior mudança é a idade mínima. Na regra anterior, existia a aposentadoria por tempo de contribuição que independia da idade. A pessoa chegou lá no INSS, o homem, completou 35 anos. Ele tem 180 meses de carência. Ele tinha todos os requisitos para aposentar. Não importava a idade. Se já nasceu contribuindo, com 35 anos já estava liberado. Já estava liberado. Coisa boa. Você está entendendo? Ainda bem que mamãe fez isso para mim desde cedo. Então era diferente, era separado. Glória, Adriana. Era separado em duas partes. A aposentadoria por idade, que aí sim tem uma idade mínima, com um período de contribuição menor. Entendeu? Então, assim, aposentadoria por idade, homem, 65 anos, 15 anos de contribuição. Mulher, 60 anos, 15 anos de contribuição. Tinha que ter os dois requisitos. Tinha que ter os dois requisitos. O requisito etário e o requisito da contribuição. Né? Só para os advogados aí, eu estou tratando como contribuição, mas assim, todo mundo sabe que a regra anterior falava da carência, né? Mas não vamos entrar nessa questão aí. Senão pode até ficar um pouco complicado. Complicado. Então, assim, vamos imaginar aí que são 180 meses de carência ou 15 anos de contribuição na regra anterior, entendeu? E agora, o que é que mudou? O que é que mudou? Mudou que passou a ter uma idade mínima para você aposentar. Então, a partir de 13 de novembro de 2019, para a mulher aposentar, ela tem que ter, pela regra permanente, no mínimo 62 anos. E o homem, 65 anos. Ah, mas tem muita contribuição, começou a trabalhar cedo, estou com 40 anos. Não importa. Existe, você tem que completar a idade mínima. Tem que cumprir esse requisito. Tem que cumprir esse requisito. Mas vai mudar assim de hora para outra, o pessoal vai ficar prejudicado. Aí tem algumas regras de transição. Para não sentir esse impacto de mudar de uma vez só para... Não, de uma regra atual para uma regra permanente, sem nenhuma regra de transição ali no meio, para amenizar um pouco esse impacto. Porque deu uma confusão danada, né, doutora Amanda? E a maioria das pessoas ficou muito preocupada, que assim, eu vou aposentar agora, como que eu vou fazer? Vou ter que esperar mais um tempo. Vou trabalhar o resto da minha vida e mais a outra vida ainda. Dá sim, pra dá tentar sim. alguma coisa. 3 vidas, tem que trabalhar as 3. Então assim, a questão essencial, o básico é a questão da idade. Tá, e
O valor é o mesmo? Não, o valor também modifica. A regra é outra hoje. Mas caiu? Caiu. Meu Deus Caiu. do céu. Aí, o que ocorre? Vou dar um exemplo na aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade, na regra anterior, você pegava de julho de 94 até a data da aposentadoria, pegava os 20% menores e jogava fora. Aproveitava só os 80% maiores de salário de contribuição, somava e tirava a média. Então, dessa média, que chama salário de benefício, você tinha um salário de benefício. Aí você depois ia calcular o valor da aposentadoria, que é diferente. Você tinha a partida de 70%, você já saiu com 70%. Se a pessoa aposentou com 20 anos de contribuição, 65 anos, o homem, era 70% mais 20%. Então, ele já tinha 90% garantido. Então, assim, imagina hoje. Hoje, não. Hoje já não exclui mais os 20% menores. Já pega os 100% de todas as contribuições. De julho de 94 também até hoje. Pegar 100% e soma e divide pelo número de contribuições. Aí, o que ocorre depois? Depois, você vai ter 60% do que você achar lá. 60%. Para você ver, o ponto de saída era 70%, hoje é 60%. Então caiu já esses 10 aí. Já caiu esses 10. Né? Porque caiu esses 10, mais a questão de não ter tirado os 20% menores. Mais de não ter tirado, meu Deus. E como que o contribuinte sabe? Aí, só um minutinho, só para concluir. Aí, ele só vai subir acima dos 60 após os 20 anos de contribuição. Se ele tiver 21, a cada ano a mais do 20, ele vai ganhar 2%. Se ele tiver 21 anos, ele vai aposentar com 62%. Se ele tiver 22 anos, ele vai aposentar com 64%. Então, quando é que ele vai atingir os 100%? Só com 40 anos de contribuição. Quando ele tiver uns 120 anos de idade. 40 anos, porque você entendeu, né? Só com 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição. Vai atingir os 100%. Querendo ou não, assim, se a pessoa começou a contribuir jovem, vai se aposentar com 65 anos, começou a contribuir jovem, vai atingir lá. Mas doutor, você tem que pensar que a gente está num país informal. Não, informal. Assim, para você é difícil. É muito, na prática, quando a pessoa chega com 65 anos, até para ter 20 anos, é muito difícil. É muita coisa, doutor. Não, eu ia falar o seguinte, mas até essa questão, isso é verdade. Porque, por exemplo, você chegar com 65 anos, para você ter 40 anos de contribuição para atingir os 100%, quem consegue trabalhar 40 anos? Porque aí, vamos supor, você começou a trabalhar com 18 anos de idade. Mas como é que você vai trabalhar com 40 anos direto com carteira assinada? É muito difícil. Ou contribuindo. Então, quer dizer, você vai receber menos mesmo. Vai receber menos. Então, assim, a questão do cálculo da renda mensal inicial, que é o valor da aposentadoria, e a questão da idade, uma coisa somada à outra, foi realmente assim, foi muito prejuízo para o segurado. Muito prejuízo. Foi muito prejuízo. E uma das principais perguntas que as pessoas, mas as dúvidas que as pessoas têm, é como elas vão saber se estão recolhendo o valor correto, se está certo, ou até quanto tem. Como que ela olha isso? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. O valor que é recolhido. O recolhido, você pode recolher, você não pode recolher abaixo do mínimo. Antes da reforma, outra situação, antes da reforma, se tinha um recolhimento abaixo do mínimo, você ia contar aquele período para todos os efeitos, para contribuição, para carência e tudo. Hoje não. Se você tem um mês lá abaixo do mínimo, hoje você tem que complementar. Você tem que complementar. Entendeu? Aí, se tiver algum recolhimento abaixo do mínimo, existe uma indicação. Recolhimento abaixo do mínimo. No próprio extrato do INSS, você vai perceber que tem uma indicação lá, que tem algum recolhimento ali abaixo do salário mínimo. Então era exatamente isso. No próprio extrato do INSS, ele vai informando. Vem informando. Porque muitas pessoas perguntam, né? Tem dúvidas de como saber se estão recolhendo valor Agora, exato, assim, não correto. significa que esteja errado. Exemplo, assim, porque tem várias alíquotas de recolhimento. A pessoa, eu quero recolher a partir do próximo mês. A dona de casa, baixa renda, ela pode recolher sobre a alíquota de 5%. Então, lá vai ter um indicador que está abaixo do mínimo. Mas se ela comprovar que ela fez o cadastro no Cade Único, que realmente ela é baixa renda, aquele recolhimento vai ser computado como um salário mínimo. Vai ser computado como... Vai. Porque ela tem o direito de recolher na alíquota de 5%. A dona de casa, então. Dona de casa não tem condições
Só pode pagar aquele valor 5%, ela tem esse direito. Qual a outra forma? O meio, o microempreendedor individual também pode recolher. Mas ele está sem carteira assinada, mas ele presta serviço. Ele pode lá fazer inscrição como microempreendedor individual e recolher na alíquota de 5%. Bacana. Outra situação que foge da regra, porque a regra, você vai lá contribuir individual, para quem não tem carteira assinada, que eu estou dizendo. A regra é você pagar na alíquota 20%. Essa é a regra. 20%? 20% é a regra. Que hoje então, qual o valor, mais ou menos? No salário mínimo vai dar 200 e pouco, né? 200 e pouco. No 11% vai dar 115, mais ou menos. Certo. Que o melhor para pagar, para quem está na intenção de aposentar com salário mínimo, é pagar na alíquota de 11%. Que 11%, se você tiver 11%, você não precisa comprovar como a questão dos 5%. Porque os 5% você tem que fazer um cadastro no CAD único, você tem que comprovar que você é baixa renda, existe uma burocracia nisso aí. Bem maior. E o 11% não. Você paga 11%, acabou, o INSS reconhece, não tem problema nenhum. No final vai receber. No final vai receber agora sim, mas já vai aposentar no valor do mínimo. No valor do mínimo. E se a pessoa contribuir em cima dos 20%, também seria... Não, aí não tem limite. Você pode pagar sobre 5 mil, até o teto. Mas se ela pagar 20% sobre o mínimo... Vai aposentar no mínimo. No mínimo também. Então é melhor ficar no 11. No 11, mas se você quiser mudar depois, se você arrumar um emprego melhor, entendeu? Você vai ter que complementar. Então, só que quem aí foi do 11% até se aposentar, assim, até chegar a idade de se aposentar. Certo. Em tempo de contribuição, depois já tem que reforçar com o restante? Ou não? No mínimo, se ela quer o mínimo, vai aposentar, não tem que reforçar nada. Olha. Entendeu? Agora, vamos lá. Tem um porém na questão aí. Que aí isso vai ser discutido ainda. Porque quem recolheu antes da reforma, a 11% eu só posso utilizar na aposentadoria por idade. Eu não posso utilizar na aposentadoria por tempo de contribuição. Então você tem que atingir lá os 62 anos. Não, até 13 de novembro de 2019. A regra era essa. Com a mudança agora, e não tem resposta para isso ainda. E com a mudança, como é que vai ficar as pessoas que estão recolhendo na alíquota 11%? Não tem resposta ainda? Não tem resposta, não. E já... Porque não tem aposentadoria, mas não tem resposta para quem for aposentar na regra permanente. Sim. Mas quem está entrando na regra de transição, aí tudo bem. Continua normal. Continua normal. Entendeu? Ela vai pegar, se ela está aposentando numa regra de transição referente à aposentadoria por idade, ela vai utilizar os 11%. Se ela está na regra de transição referente à aposentadoria por tempo de contribuição, o INSS não vai aceitar. Entendeu? Vai judicializar? Vai. Porque é uma questão que vai debater, não, mas isso aí, a retransição pode utilizar, mesmo se a aposentadoria por tempo de contribuição, pode utilizar essa alíquota de 11%, mas é uma discussão que acho que não... Complicado. É complicado para entrar aqui. Doutor Amanda, está vendo como é que é o mundo do direito previdenciário? Por isso mesmo, a necessidade de um advogado para poder ajudar o cidadão nisso, viu? Né? Um advogado da área, porque a gente que é do Exatamente, direito, porque é muito específico. Muito específico. O doutor, ele se dedica assim, integralmente para o direito, eu imagino. Isso. Porque não é fácil. Não. Às vezes você vai pegar, eu sou advogado, eu vou fazer tudo. Gente, não é simples, são muitas regras, muitas leis diferentes e cada matéria tem milhares de legislação. Então, por isso você tem que ter um advogado de confiança. Às vezes, dentro do escritório dele, né, tem uma área previdenciária, uma civil, tudo mais. Só que tem que entender do assunto, porque não é fácil. A gente está conversando tudo isso aqui, o doutor está 100% antenado nas mudanças. Mas não são mudanças tão simples, algumas têm que ser até judicializadas, né, para ver como vão ficar. Porque é muito recente esse debate, ainda vai ocorrer muitos debates ainda. Agora sim, uma questão muito importante, isso aí não pode deixar de ser dito. É a questão, se a pessoa vai no INSS, tem todos os requisitos para aposentadoria. Pode chegar, aposentou e acabou? Não. Com a reforma, não pode mais ser dessa forma. Porque, às vezes, você vai aposentar com 2 mil aqui agora, mas se você esperar 2 anos, você vai aposentar com 4. Porque tem uma regra de transição ali que é muito mais vantajosa.
Então, Não é falar só assim, doutor, vamos deixar para continuar no segundo bloco, porque senão a produção ali daqui a pouco vai me lascar. tá certo. Tá bom? Então, ó, fiquem com a gente, o tema é muito interessante. Manda a pergunta ao 996224547. A gente está aqui prontinho para tirar todas as suas dúvidas. E fique aí que é um minutinho, a gente volta já. De volta com o segundo bloco do Bate-Papo das 6, a quinta da lei, que é o dia de falar de direito de forma descomplicada. Eu acho que é o único programa do Brasil que você fala de forma tão tranquila sobre direito, deixa a população muito bem informada. E aí, hoje o tema é INSS, só para ter uma ideia. No INSS, para ver que é importante não só para você, como para sua família, seus amigos, porque o INSS tem mais de 50 milhões de segurados e presta serviços a mais de 33 milhões de beneficiários. Então, quer dizer, engloba todo mundo. Então, assim, é um programa que é bastante informativo, interessante. Pode mandar qualquer pergunta que tiver, 99622-4547. Mas agora eu vou deixar o doutor José Lucas complementar o raciocínio, que era em relação às análises, né? Analisar na hora de... Você preenche os requisitos para aposentadoria, mas às vezes tem que botar o pé no freio para analisar se vale a pena ou não. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque com as regras de transição, o que ocorre? Você pode ter os requisitos para aquela aposentadoria ou para um tipo de regra, mas você não tem naquele momento para as outras regras que podem ser mais vantajosas. Entendeu? Então, assim, o que tem que ser feito? A pessoa tem os requisitos, tem que procurar um advogado especialista na confiança dela para passar todas as situações de todas as regras. Essa aqui você vai aposentar em 2025 no valor X. Essa aqui você vai aposentar em 2027 no valor tanto. E você entregar essa solução, entregar na mão do cliente e deixar a pessoa decidir. Entendeu? Então tem que ser feito assim. Mas pelo menos ela tem a consciência. Ter a consciência. Que a pessoa aposentou com 2 mil aqui, poderia aposentar com 5 mil daqui a um ano. E pelo que o senhor falou, assim, um ano muda bastante coisa, né? Os valores. Muda, porque são regras. Tem regra dos pontos, tem regra de pedágio de 50%, tem regra de pedágio com 100%, que para mim é a melhor, é a mais vantajosa. Entendeu? Então, assim, vamos imaginar, a pessoa chegou lá na regra do pedágio de 50%, que tem um fator previdenciário que faz reduzir muito o salário. Cai bastante o fator previdenciário. Aí, se ela esperasse ali mais um ano, ela pegaria a regra de transição de 100%, que não tem um fator previdenciário. E essa regra, ela sai da regra dos 60%, ela é 100%. Olha só, tá vendo? Então, assim, tem que tomar cuidado. Você tem. Tem. É isso daí. Eu acho assim, que a palavra é instrução, né? É buscar realmente um profissional, porque é bem complexo. Porque assim, tudo bem, você fez o requerimento, aposentou. Se você fez o primeiro saque, não tem mais volta. Já era. Já era. Quanto mais que o STF já pacificou a questão da desaposentação, que não tem jeito mesmo, né? Não tem como realizar a desaposentação. Uhum. Só abrir um parênteses, de fato a desaposentação também tomou os noticiários por bastante tempo. Isso. Tinham, acho que, milhares de ações na justiça pedindo, eu me aposentei numa regra, continuei contribuindo, eu quero alterar. Eu quero isso. Não pode, então. Não, acabou. Essa discussão não existe mais. Aí, depois da desaposentação, veio outra discussão. Então, vamos discutir então a reaposentação. O que seria isso? Você completar do zero todo o requisito, tudo de novo. Aí não seria mais desaposentação, seria reaposentação. Aí também o STF também, ano passado julgou também, não tem. Também. Agora eu imagino, para se aposentar, você já tem que trabalhar até os 150 anos de idade. Para reaposentação, meu amigo, você tem que ficar aqui nesse mundo uns 300 anos. É tranquilo, viu? Tá de boa para se ainda, tem gente buscando ainda. Tem gente, né, Amanda? Então, assim, mas de fato acontece, né, na prática. Acontece, e aí, assim, mas essa questão já está superada, você não... Então, tem que tomar cuidado com a questão do requerimento da aposentadoria. Então, tem que entender que hoje, com essas regras, são várias possibilidades.
Então, é uma questão que tem que ficar atento. Tem que ir um profissional de confiança. A doutora Amanda não está perto de se aposentar não, né, doutora? Não, acho que falta bastante Falta ainda. um pouquinho aí, falta um bocado ainda. Falta mais uns 100 aninhos. Eu já tô cabelo branco mesmo, tô revoltado já com isso, vim até sem terno hoje. Pô, um monte de cabelo branco aparecendo todo dia, sacanagem. Mas, doutor, aí vamos lá. A gente podia falar um pouquinho que também toma o noticiário diariamente. A questão da pandemia. Certo. Pandemia, Previdência, INSS, e aí? A pandemia, para a questão da Previdência, assim, existe um benefício mais prejudicado, que são os benefícios que dependem de perícia médica. Aí, o problema todo está aí da pandemia. Porque quando você faz, até antes da pandemia, quando você vai fazer um requerimento de uma aposentadoria, de uma pensão, já era pelo meu INSS. Então já é tudo digitalizado, e como está ocorrendo até hoje, e acho que isso aí não tem mais volta. Vai continuar assim. Então, não vejo prejuízo nos outros benefícios referentes à pandemia. Né? Agora, no auxílio doente, no benefício incapacitante, auxílio desse nem existe, a questão da nomenclatura, né? Até acostumar que é incapacidade agora é incapacidade temporária, incapacidade permanente. É costume, né? Mas o que foi prejudicado realmente, que tem essa fila aí de mais não sei quantos milhões, acho que quantos milhões, não sei se são mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões, mais de 2 milhões na fila de espera. Você pode ver que a maior parte aí vai ser referente ao benefício por incapacidade. Né, que eu imagino que vai começar a regularizar a situação. Porque, em regra, você tem ali 30 dias para você analisar o processo, sendo prorrogado mais 30 dias. Sendo concedido o benefício, o INSS tem 45 dias para implantar o benefício. Então, no total aí, entre conceder e implantar, somando os dois períodos, daria 105 dias, mas para estar recebendo já. O prazo de resposta é o mesmo, 45 dias. 30 dias para responder, para dar uma posição, né? Sendo prorrogado por mais 30 dias, e depois de concedido, ainda tem os 45 dias para implantação do benefício. Para implementar, entendi. Aí, bacana. Entendeu? Então tem essa questão. Na prática é respeitado esse prazo? Hoje não. Assim, hoje não é respeitado, mas assim, há uns 2 anos atrás, porque hoje você protocola, faz um pedido no meu INSS, pode cair para qualquer lugar do país. O meu agendamento não cai para Linhares. Entendi. Agora, antes disso, se você colocasse na situação do nosso município, a agência daqui é uma agência diferenciada. Muito boa. Muito boa, então andava muito rápido os processos. Agora, quando você, com essa mudança, que você faz um protocolo aqui, pode cair para qualquer lugar do país, foi a partir daí que começou a ocorrer assim, o problema. Que começou a ocorrer essas filas e tal, dessa questão toda. Saiu algo bem bacana também, que o TCU confirmou ontem um prazo de 5 dias para o INSS adotar um protocolo eficiente e fazer a perícia de forma telemedicinal. Porque o CNJ, na verdade, estava muito preocupado. As demandas estavam sendo judiciais já. Todo mundo judicializando. Isso, e até o doutor me disse aqui que aqui em Linhares já voltou, né? Já voltou. A perícia, então, bem bacana. Mas em outros lugares do Brasil, o TCU já fez esse pedido pela solicitação do CNJ para que o INSS ele vá se adaptar ao período de pandemia e não deixe que fique tanta demanda como está agora. Bacana, isso aí. Então... Isso é visando o bem-estar da população. Né? E se adaptando, né? É o que a gente está vivendo. Todos os meios estão se adaptando e o INSS não poderia ser diferente. Isso aí. E é importante. É uma questão que é uma exceção à questão da pandemia, né? Então, assim, mas assim, chega um ponto que tem que solucionar, tem que ter uma solução. Eu verifico, assim, como uma perícia, como uma atividade essencial, então deveria estar ocorrendo de forma presencial, entendeu? Por considerar uma atividade essencial. Não é fácil. A gente tem exemplos muito próximos, né, de pessoas que estão necessitando demais de fazer a perícia
e que estão ficando desamparadas, porque o empregador menciona, olha, como é que você volta se eu não tenho uma alta? Alimente, mas também não recebi nada porque eu não consegui sequer fazer. Que, na verdade, é bem necessário Então, assim, mesmo. tá uma confusão no final das contas que, de fato, tem que regularizar. Tem. Mas vai ser regularizado. Isso É uma de questão tempo. excepcional. Assim, mas Esse prazo mesmo do TCU vai até segunda-feira que vem. Até segunda que Até vem, segunda-feira bacana. que vem. Então, todo mundo já está fazendo tudo tele, né? Gente, advogado, fazendo reuniões online, telepresencial online, né? Só uma observação que na questão, na perícia judicial, está sendo feita de forma presencial. Nunca parou. Ah, bacana. Nunca parou. Bacana. E aí a gente tem uma pergunta que fala assim, Tiago, mas é doutor José Lucas, viu? Tiago, o que acontece se em 2035 o cidadão descobre que uma empresa que ele trabalhou 10 anos não recolheu a contribuição junto à Previdência e os sócios não possuem mais bens ou já morreram? A presunção aí é absoluta. Se ele tiver na carteira constando, a responsabilidade do recolhimento aí fica entre o empregador e o INSS. Ele não vai ter nada Não a vai ver, ter prejuízo não vai nenhum. ter prejuízo nenhum. Aí, tá vendo? Você que mandou a pergunta, se isso aconteceu com alguém que você conheça, alguém da Agora sua tem que família. estar lá sem nenhum vício formal, né? Na CTPS, tudo certinho. Não pode ser que o papai que anotando, né? Entendeu? Tem que tá lá. Aí verifica a carteira, anotação de férias, né? Alteração de salário, aquela Se questão tiver tudo toda, correto. certinho. Tudo certinho. Então, bacana aí. Primeiro, e tem outra pergunta também, que a gente fala daqui a pouco. Mas quem quiser mandar pergunta é o 996224547. Pode mandar que a gente está aqui pronto para responder. Então, doutor, é isso, né, que assim, a gente tem que mencionar, a população tem que ficar atenta, porque os direitos vão mudando, tem as regras, a emenda constitucional implementou muita alteração, que tem que procurar um profissional de confiança para você não ser prejudicado. Com certeza, é isso. Pode. E eu falei da aposentadoria, aí da aposentadoria urbana eu acabei deixando aqui, sem falar da aposentadoria rural. Então a gente não pode deixar aí de citar sobre citar isso. a questão aí dos requisitos da aposentadoria rural. Porque quando eu falei da aposentadoria urbana, homens 65 e mulheres 60 anos, essa idade ela é reduzida em 5 anos para o segurado especial, o trabalhador rural, que é o meeiro, o pequeno proprietário, até 4 módulos fiscais, que aqui em Linhares dá 80 hectares, 20 hectares por módulo. Então, o boia fria tem uma discussão, mas assim, é considerado como segurado especial, pelo Rural? menos no âmbito judicial. Mas rural? Rural. Especial rural, isso aí. Segurado especial. Segurado especial. Segurado especial. E Meeiro também, né, meeiro doutor? também. Porque muito meeiro a Tem gente muito vê no meeiro. dia a dia, né? Muito meeiro. Então, assim, o que é que tem mais aqui na nossa região? É o meeiro, segurança especial. Rio Bananal, né? Isso, tem Rio muito. Bananal, Soretama, boia fria, o pequeno proprietário e o empregado rural. O empregado também rural também reduz a idade. Ah, mas se for empregado um pedaço, uma parte e meeiro a outra, vai somar. Mas aí vai prevalecer o quê? Não, mas se É for o salário empregado... mínimo. Mas aí ele trabalhou 15 anos no rural e não sei quantos anos na área urbana. Urbana. E aí? Ele pode. Mas aí, presta atenção. Se for rural, aposentadoria rural, ele vai utilizar só o período rural. Só o rural. Tá. Aí, se ele for utilizar, agora na aposentadoria urbana, ele pode utilizar o rural. Aí chama aposentadoria híbrida. Híbrida. Mas no rural não vai poder usar nada Nada urbano. Mas e se ele fizer rural, urbano e voltar para o rural? Voltar para o rural, certo. Aí depende de como é que foi esse afastamento. Aí vai para você utilizando a redução dos 5 anos, né? Não é isso? Isso. Ele estava rural, Ele se foi beneficiar. urbano. Esse afastamento não pode ultrapassar 3 anos. Isso é a questão de jurisprudencial. Ou seja, são decisões da justiça que falam isso. Que falam isso. Não pode ultrapassar 3 anos. Se ultrapassar 3 anos, ele tem que voltar a contar o período todo de contribuição.
Então ele não vai mais aproveitar o rural. Não, não. Aí ele vai ter que voltar e computar novamente todo o período rural. Nossa senhora, aí fica difícil demais. Aí fica difícil. Doutor, Aí já aproveita, já vai para o urbano logo, né? Por que isso? Agora eu falo, porque a lei fala que tem que comprovar o período rural imediatamente anterior ao requerimento, ao implemento etário. Então, imediatamente anterior. Até quando eu vou permitir um afastamento? Se eu falo que é se a lei diz que é imediatamente anterior. Meus amigos, é uma aula aqui, né, doutora? Então é que está a questão. Aí mesmo, tem alguns casos que tem até um afastamento um pouco acima de 3 anos, mas a pessoa tem tanto vínculo rural, assim, aí que até aceitam 4 anos. Pode. Mas a regra é essa. A regra é essa. Mas agora, tem muitos trabalhadores rurais já é enunciado. Que eles não trabalham com carteira assinada, não trabalham dessa forma. Como que eles têm o direito a receber o benefício? O rural, ele, na verdade, ele tem que comprovar a atividade rural. Um meeiro, 15 anos de parceria agrícola, ele precisa pagar o INSS? Não. Não precisa. Ele precisa comprovar a atividade rural. Correspondente à carência do benefício. E os especiais? O segurado especial. Segurado especial. E o segurado especial é o meeiro, seria. Sim. Seria o meeiro, é isso mesmo. E seria considerado, vai cair na regra do rural e se beneficiar com 5 anos a menos. Com 5 anos a menos. 5 anos a menos, isso aí. Tem mais alguma dúvida, doutora Amanda? Não, mas estou te aproveitando para tirar todas. Não, tem mais alguma dúvida? Não, tem mais 800 dúvidas, mas assim, é porque agora, o tema é muito extenso. Depois eu vou até pedir para a produção nos ajudar, que eu dei uma olhada aqui, tem bastante perguntas. Então a gente deixa o terceiro bloco para essas perguntas que estão vindo dos telespectadores. E aí responde aqui rapidinho, bate pronto, só ajustar o telefone. Vamos para um rápido intervalo. Isso aí tá bom demais. Então quem quiser, mande, ainda dá tempo de você enviar a pergunta. A gente vai responder para o 996224547. Fica com a gente, que é 1 minutinho e voltamos já. Bem-vindos de volta ao terceiro bloco. O programa está tão bom que a gente vai batendo papo aqui para ver o que precisa ser falado ou não no terceiro bloco. A hora que a gente vê já está no ar. Então, bem-vindos ao terceiro bloco. É rapidinho. Então, aqui a gente tem que ir falando que tem perguntas aqui para o doutor José Lucas, tem para a doutora Amanda, só não tem para mim, viu? Ainda bem, vocês continuem assim. E aí, quem tiver mais perguntas, fique à vontade, é o 996224547, que a gente dá um jeito de responder rapidinho. Aí, tá na tela, 996224547. Doutor José Lucas, teve a pergunta aqui, primeiro que elogiou, tá? Falou que você está sendo bem claro, a doutora Amanda também está arrasando. E aí perguntou, falando assim, eu contribuo simultaneamente em 2 empresas. Isso vai ser levado em consideração no final? Se for, o que seria? Sim, vai ser levado em consideração referente à RMI, que é a renda mensal inicial, o valor da aposentadoria. Aí sim, na questão do tempo, vai somar o tempo concomitante, vai somar uma vez só. Agora, o recolhimento vai ser aproveitado, vai ser somado. De forma concomitante, vai somar o valor dos 2 recolhimentos. Entendeu? Então, vai ter a vantagem no valor da aposentadoria. Se ela recolhe 1.500 em um, 1.500 em outro, vai ser somado, o recolhimento vai ficar referente a R$3.000. Vai crescer. Entendi. Entendeu? Então, agora, o tempo, se ela contribuiu naquele ano corrente, nas 2 empresas, vai contar 1 ano só, não vai aumentar o período. Entendi. Então, só dos valores. Só referente à renda. Referente à renda. A renda vai ser maior no final. Vai ser maior. Mas você não vai trabalhar 2 anos em 2 empresas, vai fazer 4 anos. Só uma questão, que essa soma do período da renda é uma questão nova, que veio de 2019 para cá, porque antes tinha um cálculo diferente, não era somado. Entendeu? Aí a Justiça foi batendo essa questão, até que veio jurisprudência, agora o INSS reconhece. Até administrativamente já é feita a soma. Já é feita a soma? Já é feita a soma. Então tá. A gente tem mais uma pergunta. Doutora Amanda até falou, não, vou fazer essa daí porque questionaram, né, doutora Amanda? Mas já vou levar logo aqui, que foi o Rony que perguntou. Previdência, falou assim, olha, eu contribuo complementarmente, previdência privada, tá lá, ok.
E aí, eu me aposento pelo INSS também? Sim, aposenta. Aposenta, e eu vou além. Se você está no regime próprio, Certo. você aposenta também no regime geral. Você está aposentado no regime próprio. Quem é servidor público. Servidor do Estado, do município. Então, a pessoa pode ter uma aposentadoria do Estado, do município e do INSS. São três regimes distintos. E pode também utilizar tempo de um regime no outro, que é feita a compensação entre os regimes. Pô, se aposentar nos três, hein? Já Tem pensou, caso, doutora Amanda? Pensa só, Tem hein? caso, Coisa tem boa. caso. Tem cara, Pô, esse felizardo, hein? Tem. Isso aí, então tá bom. Só se, depende, se você contribuiu para 3, você tem o direito de receber de 3, né? Justo, né, doutor? Isso, é isso aí. Porque também o que não é justo é você pagar e depois não ter o direito de se aposentar. O que acontece às vezes também, né? Mas é porque a pessoa não atingiu os requisitos. Isso, é isso Não aí. atingiu os requisitos. Cada caso é um caso. Né? Uma das principais dúvidas também que as pessoas têm sobre o benefício, na verdade, é sobre o auxílio reclusão. Como que ele funciona, doutor? Certo, vamos lá. Auxílio reclusão. O auxílio reclusão, em regra, ele segue a regra da pensão por morte. O Tá. cálculo? Aí que eu vou chegar aí, na questão do cálculo. Até 2019, um pouco antes de junho, julho, sim, seguia o cálculo, a regra da pensão. Mas aí, o auxílio reclusão só foi assim, dificultando cada vez mais. Então, seria a regra da pensão por morte. A pensão por morte tem carência? Não tem carência. O auxílio reclusão também não tinha. Aí agora, em 2019, colocou a carência para o auxílio reclusão. Então, a pessoa tem que ter 24 meses de contribuição para ter direito ao auxílio reclusão. Ah, mas a prisão ocorreu em 2018. Aí não precisa ter. Porque é direito adquirido, é o fato gerador. A prisão tem que olhar os requisitos na data da prisão. Ah, foi preso depois da mudança, que foi 2019. Aí sim, tem que ter os 24 meses de carência, de contribuição. Ou seja, espera 25 meses para ser preso, né? Isso Mas aí. contribuir. Então, agora tem aquela Aguarda um questão, pouco. tem muita gente que acha que não, que é só ir preso e recebe o benefício de auxílio Tem reclusão. esse mito. E Vamos cada falar desse recebe mito. um salário por filho, não tem nada disso. Vai você pegar as pessoas revoltadas que estão ali, às vezes muito engajadas nas redes sociais, elas falam isso. Ah, fulano de tal é preso, ganha 10 mil por mês, por exemplo, ganha por causa de uma filha, do outro filho. Influencia isso daí alguma coisa? Porque eu ouço falar muito disso daí. Achou que a pessoa vai presa, ela ficou rica. Porque a gente sabe que esses auxílios, eles são para os dependentes. Isso. Nesse Não é caso, pro eles são para os preso. dependentes, não é para o preso, é para os dependentes. Até mesmo porque- As pessoas que dependem dessa pessoa que está reclusa. Porque se ele estava contribuindo, você pressupõe que ele colocava, né? Ele é segurado. Isso. Ele é segurado. Aí, então. Então, qual outro requisito do auxílio reclusão? A qualidade de segurado. A pessoa tem que estar na qualidade de segurado. O segurado o preso, ele tem que estar na qualidade. Então, ele precisa estar trabalhando? Não precisa, mas tem que estar na qualidade. Você parou de trabalhar, você fica 1 ano ainda amparado pelo INSS. Você comprovou a situação de desemprego, você fica 2 anos amparado pelo INSS. É o período de graça. É o que período fala. de graça. Isso, Se você tiver mais 120 contribuições de forma ininterrupta, você ganha mais 12 meses. Então, você pode chegar até 36 meses no período de graça. Olha que massa, hein? 36 meses 36 aí. meses. Já. Então, assim, ele tem que estar nessa situação, na qualidade de segurado, que é um dos requisitos da pensão por morte. Então, o que ocorre, a diferença entre a pensão por morte e o auxílio reclusão? É a questão que eu já passei da carência, que a pensão por morte não tem carência e a auxílio reclusão é uma diferença. meses. A qualidade de segurado não tem diferença. A renda mensal inicial, o valor. Aí que tá. Aí já vem a questão da reforma. O cálculo do auxílio reclusão era feito como era feita a pensão por morte. Que você pegava antes da reforma, aquela questão dos 80%, excluía. Então era 100%. A pensão por morte era 100% da média. Entendeu? Então, com a reforma ocorreu uma mudança. Primeiro ocorreu a mudança no cálculo também da pensão. Mas, para o auxílio reclusão, foi além. A lei diz que não pode ultrapassar o valor de um salário mínimo. Ah, bacana. Então, quem foi preso a partir de 13 de novembro de 2019, não recebe mais acima do salário mínimo. Doutora Amanda, então aqui cai mais um mito.
Porque o que eu sempre escutei também era o seguinte, eu tenho 10 filhos, então você recebe por filho. Então não tem isso, né, doutora Amanda? O que as pessoas sempre falaram, na verdade, né? Tem essa comoção toda, e que a pessoa tá presa, e estão recebendo todos os dependentes, o cara tem 10 filhos, aí tem os pais, tem o cônjuge. Recebe um valor pra cada, não é assim. Não. E outra questão... E assim, os beneficiados, eles são só os filhos mesmo? Esposa, filhos, a mesma renda da pensão, abaixo de 21 anos, e inválidos. Entendeu? Aí, outra questão, que o auxílio reclusão também, ele é destinado para os segurados de baixa renda. E como é que é esse requisito de baixa renda? O último salário de contribuição hoje, né? Hoje é 1.410, alguma coisa assim. Não pode ultrapassar esse valor de 1.410, a última contribuição. Então, se foi 1.600, ele não vai ter direito ao auxílio reclusão. Não vai ter direito ao auxílio reclusão. Olha só. Não, mas aí o 1.600, ele recebeu 1.600 e ficou desempregado, mas está na qualidade de segurado. E aí? A renda é 1.600 ou a renda é zero? E aí, doutor? Aí que judicializou essa questão. Aí o STJ entendeu que a renda é zero. Que a renda é zero e vai ter o direito. Vai ter o direito. A gente fica, às vezes, num contrassenso, né? Não um contrassenso, mas um sentimento de revolta, aquela pessoa fez mal a alguém, ou não sei o que, está preso. Mas a questão é a seguinte, a pessoa pagava a Previdência. A pessoa pagava... seguro, não é um seguro. É um seguro. Então você paga um seguro e se ali está delimitado que você vai ter o direito, você tem que usufruir, porque também você pagou por aquilo. Ninguém está te dando nada. Você teve o direito e pagou mensalmente. E eu falo mais, esse discurso na internet, que eu acho que influenciou nessas questões. Influenciou. Na questão de colocar uma carência para o auxílio reclusão. Do mínimo ali. Colocar o salário mínimo para o auxílio reclusão. Isso tudo, essa discussão, acho que sim, influenciou. A gente tem que lembrar também que as pessoas beneficiadas são os dependentes, né? Que assim, que ele ou ela também, né? Era a única pessoa que levava dinheiro para casa, que levava renda, que tinha renda, e que hoje não tem mais. Então essas pessoas vão viver de quê? Isso, que o dinheiro não é necessariamente para quem está ali, né? Na verdade, não é para essa pessoa. É para quem depende, né? E, como bem disse a doutora Amanda e o doutor José Lucas, não é para também qualquer pessoa que está ali, que é da família, tem não. Tem os requisitos, né? Tem os requisitos. E a questão dos requisitos, cada vez apertando mais tem um rigor com o auxílio reclusão. De 2019 para cá, foi só apertando, só piorando, né? A questão da carência, a questão da renda, tem tudo. Então, daqui a pouco não vai ter o auxílio de reclusão só por ter, mas efetivamente mesmo vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Doutor, infelizmente, chegamos ao final do nosso bate-papo. Passa rápido, não passa? Passa rápido. É um bate-papo gostoso. Legal. Que todas as quintas-feiras te convida, tá sempre... interage com a gente, manda as perguntas que... Você viu que hoje as perguntas chegaram, né? Pode deixar, isso aí foi legal, foi bom. Então, eu agradeço a todos que ficaram com a gente até o final. Eu queria só as considerações finais, doutor José Lucas. Eu queria agradecer ao convite. E assim, e passar para as pessoas que entendam assim, a questão da importância da questão da Previdência, entendeu? E a questão do direito, sempre tomar muito cuidado, sempre ter muita cautela, sempre pedir orientação, né, para que tudo ocorra da melhor forma. Ótimo. E doutora Amanda, muito obrigado. Pessoa brilhante, participação como apresentadora, que faz só perguntas top. Thiago é demais, né, gente? Toda vez ele fica falando isso tudo. Nota 10, viu? Muito obrigado. Mais um programa aqui e a gente junto. Mas vamos aprendendo mais. Quinta que vem você tá aí no comando, viu? Fique ligado, hein? É verdade. Que eu vou mandar um monte de pergunta aqui para você. Não vai fazer isso, tá não. Bom? Olha, brincadeira. Obrigado a todos que ficaram com a gente até o final, tanto aqui pela TV Sim, na Rádio Sim FM também. Amanhã tem mais um bate-papo das 6, que vai estar sensacional, que é o Fala do Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. Não deixe de assistir de 6 às 7 da noite. E a gente, ao domingo, ao reprise. Semana que vem voltamos normal com a Quinta da Lei. Fique com Deus.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 21035000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.